Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor. Estamos gravando nossa pregação, nossa live pelo meu canal do YouTube, glória a Deus, pelos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Obrigado por cada inscrito, cada inscrita. Que Deus te abençoe, gratidão por tudo. Estamos na série de Neemias, capítulo 3, nessa noite. Louvado seja o Senhor Jesus. Então vamos orar, que não seja eu a mulher, mas seja Deus, o Senhor Jesus falando nessa noite. Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, eu, a pastora Maria de Socorro, Pai, me coloco diante dos céus e diante do Senhor, Pai. Reconheço, meu Deus, que eu sou delegada, Pai, a uma pastora de cura e de libertação, meu Pai. Diante do céu, não pela vontade dos homens, Pai, mas pela vontade de Deus. Então, meu Pai, que eu diminua, Senhor. Que Jesus cresça no meu ministério. Que eu venha assumir, Pai, e que o Senhor venha aparecer, Pai, e que o Senhor nessa noite venha pregar, meu Pai, venha tomar minha voz, Pai, e venha me usar, meu Deus, para pregar a sua palavra, Pai. Que não seja mais eu, mas o Senhor em mim agora, Pai. E fale, meu Deus, fale aqui na igreja, Pai. Ativa todos os nossos sentidos espirituais agora, Pai. Ativa nossos ouvidos para ouvir tua voz, meu Deus poderoso, Deus glorioso. Venha também, meu Deus, aonde entra essa palavra, venha libertar, curar, falar e transformar. Entra nas nossas redes sociais, ó Pai. Entra no nosso canal, entra nas vidas que ouve as pregação, que ouve os louvores que é colocado, meu Pai, na playlist do canal, ó Pai. Abençoa cada casa, cada família, cada vida que tem se inscrito nesse canal, Pai. Graças te damos por cada seguidor, Pai. Continua sendo, meu Pai, o alvo de cada um de nós, Pai. Damos ordem ao mundo espiritual nessa noite. Que os demônios, principados, potestades, demônios, legiões, que ao nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, que eles dobrem o joelho nessa noite, Pai. Que eles dobrem em nome de Jesus, Pai. E que a tua palavra tenha êxito, tenha sucesso, que ela tenha crescimento, Pai. Que através dela a vida seja salva, transformada, liberta pelo poder do teu sangue, Pai. Não permita que nada nessa noite venha roubar a palavra, a comunhão, Pai. Coloca na frente da igreja o anjo de fogo, a espada de fogo, a espada de luz, Senhor. E não permita que nada venha ter autoridade de roubar, Pai, de tirar a palavra de nós. Em nome de Jesus, enquanto eu prego, trabalha, Pai, faz tua grande obra no nosso meio, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toma o livro de Neemias, capítulo 3. Louvado seja Deus. Nós já estudou o capítulo 1 de Neemias. A irmã pode se assentar. E o capítulo 2. Aprendemos que Neemias é um restaurador. Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros e as portas de Jerusalém, que estava queimada. E ali no capítulo 1 nós já estudou, está lá no canal, essa pregação, onde nós falamos que Neemias, ele estava bem. Neemias era copeiro no palácio de Artaxerxes, mas quando Neemias pergunta a alguém que vem de Jerusalém como estava o estado de Jerusalém, aquela pessoa diz para Neemias que Jerusalém estava uma miséria, as portas queimadas, o muro tudo ali quebrado, derrubado. Então Neemias, que estava bem, Neemias que era copeiro, tinha tudo o que ele queria ali no palácio, Neemias se entristeceu. E a palavra vai dizendo que Neemias começou a jejuar e orar. Até que um dia ele chegou na presença do rei, no capítulo 2. Triste, o rei perguntou: Neemias, por que hoje você está triste? E a palavra de Deus vai dizendo que Neemias, ele chega ali para o rei e ele vai declarando para o rei que ele estava triste porque os irmãos dele, as pessoas
ali da família dele estava na miséria, estava destruído. E a palavra vai dizendo no capítulo 2 que o Senhor colocou no coração daquele rei para fazer aquela pergunta para Neemias. E Neemias, na hora, ele perguntou: Neemias, fala o que você quer. E Neemias falou. Deus passou um flash de oração na mente de Neemias, porque era aquela hora, que era a oportunidade de Neemias pedir para o rei para deixar ele para Jerusalém, para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. E o rei deu oportunidade para Neemias. Neemias foi debaixo da autoridade do rei. E Deus, ele honrou Neemias naquela viagem. E Neemias conseguiu ali ver o que a obra do Senhor ia precisar, os muros e as portas de Jerusalém ia precisar. E a palavra fala que Neemias conseguiu aquele objetivo. Agora no capítulo 3, Neemias registra uma lista. Neemias, ele registra uma lista, aleluia, daquilo que vai precisar. Ali na palavra do Senhor está essa lista que ele registrou das pessoas que fizeram parte daquela obra. Então vamos ler nessa noite essa lista dos que trabalhavam na edificação do muro. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananael. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri. Glória a Deus. Então começa Neemias falando da lista dos homens que ajudaram ali quando ele foi para Jerusalém. Neemias não trabalhou sozinho. Neemias, Deus levantou um grupo de voluntários, de pessoas, para ajudar Neemias a reconstruir, a reparar os muros e as 10 portas da cidade de Jerusalém. Então nessa noite nós vamos ler essa lista com o nome de cada pessoa que está na Bíblia. E Neemias, ele honrou cada nome, cada pessoa. Foi colocado no capítulo 3 das pessoas que Deus levantou para ajudar o líder ali, que era Neemias. E o que nós aprendemos com essa lista de cada nome, de cada pessoa, cada grupo que vieram somando e unindo ali com Neemias? Nós aprendemos que todo líder, todo patrão, todo pastor, qualquer pessoa que é um líder, ele nunca deve trabalhar sozinho. Um líder, ele deve trabalhar com grupos de pessoas, como Neemias. Sozinho nós não vai chegar a lugar nenhum. Nós devemos unir com as pessoas. Nós devemos somar com as pessoas. Na empresa, na igreja, nos lugares onde Deus nos colocar. Porque sozinho eu e você não vai chegar em lugar nenhum. E Neemias aqui, ele vai ter um grupo de pessoas, de judeus, que cada um vai ajudar numa porta. Então, o livro de Neemias é perfeito e é lindo, porque Neemias foi um líder, que ele foi um líder totalmente de Deus, que vale para nós pastores, vale para as pessoas que têm empresa, vale para qualquer pessoa que quer aprender de Deus. Por quê? Porque ele, Neemias, ele trabalhou, ele começou como um profissional. Neemias não levava problema do seu trabalho, mas Neemias tinha empatia. Ele era uma pessoa que tinha empatia. E nós também devemos ser assim. Por mais que Deus nos levante nessa terra, nós devemos sempre ter um coração aberto por alma.
Nunca deixar que o conforto nosso seja só as bênçãos materiais, as coisas terrenas. Então Neemias te batia pela dor e pelo sofrimento das almas. E é por isso que Neemias entra na Bíblia. E por isso que o nome dele permanece. Porque lá no céu tu vai entrar lá é obras. É obras espirituais. Nós devemos desenvolver aqui na terra. Como Neemias, como um líder, ele desenvolveu. E a palavra de Deus vai dizendo que Neemias veio, quando ele veio para Jerusalém, Deus colocou no coração das pessoas para ajudar ele a reparar o muro e as portas. Então, os primeiros que começam reparando as portas. A primeira porta que nós vemos é no versículo 1, é chamada porta do gado ou porta das ovelhas. Nessa porta, os primeiros que vêm levantando e restaurando ela, a Bíblia chama o nome dele de Eliasibe, o sumo sacerdote. Com seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta das ovelhas ou do gado. E eles começaram consagrando. Levantaram suas portas e até a torre de Meá consagraram e até a torre de Hanael. Então eles começaram o trabalho consagrando aquela porta, colocando Deus na frente. Quando a gente consagra algo, é porque aquilo ali, a glória tem que ser para Deus, a glória não pode ser para o homem, a glória tem que ser para o Senhor. Então, quem começa é os líderes, o sumo sacerdote. Por quê? Porque nós devemos ver o exemplo das pessoas que estão na frente. Porque se o líder que está na frente, ele começa a obra, quem vai começar atrás tem que observar como que é que o líder está observando. Então ele não põe os homens primeiro para começar o trabalho. Primeiro começa os líderes da obra de Deus. Os homens de Deus é que inicia na frente. Porque a unção, ela sai de quem está na frente. Ela não sai de quem está chegando. Ela sai de quem está na frente. Então aqui quem começa a obra é o sumo sacerdote. E eles vão fazendo a obra com consagração, colocando Deus na direção. Glória a Deus, Deus na frente, para que a glória de Deus seja sobre aquelas portas, sobre aquela cidade de Jerusalém. E a segunda porta que vai ser restaurada, vem outro grupo de judeus levantando a segunda porta. Então nós vemos aqui que Neemias não está trabalhando só. Deus levantou grupos de pessoas para ajudar. A segunda porta era a porta, versículo 3, é a porta do peixe. Edificaram os filhos de Senaia, a qual emadeiraram e levantaram suas portas, com suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, e o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, e o filho de Mezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. Então, a porta do peixe era aquela porta da cidade de Jerusalém, onde os pescadores reuniam para vender seus peixes ou outro sustento. Essa é a segunda porta que outro grupo de judeus, junto ali com o sacerdote, liderado por Neemias, edifica. No total vai ser 10 portas, a qual ele veio, trabalhou e restaurou para Deus. A segunda porta que é a do peixe. A terceira porta agora. E a porta velha, repararam Jeoiada, filho de Passeiam, Mesulão, filho de Besodeias, e estes emadeiraram, levantaram suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos.
A terceira porta é a porta velha, era a porta antiga da entrada da cidade de Jerusalém, também estava fendida, destruída. Já estamos na terceira porta, em que outro grupo, liderado por Neemias, edificam. Então já tem 3 portas que, através de Neemias, outro grupo vai ali restaurando. Agora vamos para a quarta porta. E Neemias fez questão de pôr nome por nome na Bíblia. Versículo 7. E ao seu lado repararam o Melatita, Genilbenita, Jadom, Meronotita, homens de Gibeão, Mispá, que pertencia ao domínio do governador, da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos Ourive. Seu lado reparou Ananias, filho dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaias, filho de Haramafe, e defronte de sua casa ao lado reparou Ratus, filho de Razabneias. Versículo 13. A porta do vale. Então agora estamos na quarta porta, outro grupo. Ali cada povo se uniu um com o outro, perto das suas casas, todos ali unidos, fazendo a obra de Deus. E é assim que acontece na terra. Eu e você só vai crescer o dia que nós entender que sozinho nós não chegamos em lugar nenhum. Glória a Deus, nós só crescemos quando nós unimos e trabalhamos para o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizendo que a porta do vale era um lugar marcado pela dor em Jerusalém. Era neste lugar onde se via muita dor sobre a vida das pessoas. Essa porta da cidade também foi reparada. A porta do vale reparou Ramon e os moradores de Zanoá. Estes edificaram e levantaram as portas com suas fechaduras, seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo, a quinta porta agora, que vai ser reparada em Jerusalém, é a porta do monturo, aonde tirava o lixo da cidade para fora. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. E este edificou e levantou suas portas com suas fechaduras, seus ferrolhos. Agora nós vamos para a quinta porta, que Neemias colocou outro grupo para edificar Jerusalém. A quinta porta era a porta da fonte. A porta 6 era a porta da fonte, onde fornecia água para Jerusalém. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rose, maioral do distrito de Mispã. Este edificou e cobriu e levantou a porta com suas fechaduras, seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selã, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que desce da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte do sepulcro de Davi, e até o viveiro artificial, até a casa dos farões. 17. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Razabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadab, maioral da outra meia parte de Keila. Nós vamos vendo que ele vai falando, reparou, por cada pessoa ali junto, ajudando na obra civil do muro e das portas. E ali ele vai falando nome por nome,
E ao seu lado reparou pessoas que foram unindo e trabalhando. Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispá, e outra porção de fronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabal, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Elisiabe, o sumo sacerdote. Então nós vemos aqui que o povo era unido, não tinha inveja, fazia as coisas com ordem e decência. Nós sabemos que as coisas de Deus, irmão, elas é feitas com ordem e decência. As coisas do Senhor é com união, é com amor, é com respeito. Por isso esse povo aqui, eles conseguiram entrar na Bíblia e cada nome foram colocados na palavra de Deus. Por quê? Porque ali foram um grupo unido em prol de uma causa. E Neemias fez questão de deixar um legado, nome por nome, de cada pessoa que trabalhou na obra civil, para que aquele muro fosse reerguido, para que aquelas portas fossem reerguidas, com seus ferrolhos, com suas fechaduras. E já estamos no versículo 21. Depois dele reparou Meremote, filho de Uria, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim, Hasub, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Naasé, o filho de Anania, junto à sua casa. Depois reparou Binu, filho de Enadad, e outra porção desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. 25. Palai, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real, que está junto ao pátio da prisão. Depois reparou Pedaias, filho de Paros. Ora, os netinins habitavam em Ofel até defronte da porta das águas. Então, a sétima porta era a porta das águas, que era a principal fonte de água que Jerusalém dependia, de açudes e de fonte. Depois repararam os tecoítas, outra porção de fronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. 28. A oitava porta agora é a porta dos cavalos, que foi também restaurada na cidade de Jerusalém. A porta dos cavalos era onde saía o exército, organizava e voltava. Depois dessas reparou Zadok, filho de Mer, defronte de sua casa. Reparou Semaia, filho de Secania, a guarda da porta oriental. A porta oriental, que é aquela porta dourada que tem lá em Jerusalém, também foi reparada. E a 10ª porta agora, para terminar, foram 10 portas e o muro, que foi o trabalho que Deus usou Neemias para reerguer em Jerusalém. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, Hanum, filho de Zailat, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho do Orive, até a casa dos netinim e mercadores, defronte da porta de Mificade e até a câmara do canto. Então a 10ª porta foi a porta da guarda, chamada porta de Mificade. E entre a câmara do canto e a porta do gado reparara os ourives e os mercadores. Então aqui nós aprendemos o que significa Neemias ter colocado tanto nome no capítulo 3.
Então nós vemos isso aqui. Por que Neemias quis deixar registrado uma lista? Aqui foi levantado mulheres, homens, pessoas que trabalhavam com perfume, com ouro, mercadores. Ali todo mundo se uniram em prol da obra de Deus. Então nós vemos que uma igreja que tem visão. Se você é cristão nessa noite, congregue numa igreja que te ponha para trabalhar. Glória a Deus. Porque o crente de banco, ele não chega a lugar nenhum. Verdade. O crente que ele vive no banco, e que ele não ocupa nenhum ofício dentro da igreja, como que esse crente vai desenvolver? Então Neemias era um líder de visão. Cada pessoa que participava, aquele judeu tinha um grupo. E naquele grupo, aquelas pessoas faziam a obra. E a igreja, que é uma igreja de Deus, que tem visão, ela também, irmão, ela não trabalha só o pastor. Ali, Deus ele vai levantar homens e mulheres que não estão em cima do muro. Porque nós não podemos fazer a obra de Deus com homens e mulheres que estão em cima do muro. Porque a prostituta Raabe, ela era uma prostituta. Mas quando Deus entrou na vida de Raabe, Raabe saiu do muro. Aleluia. Raabe deixou a prostituição. E Raabe, ela começou a integrar na missão para ajudar a esconder os espias de Israel. E o que nós aprendemos nessa noite? Que os cristãos, os crentes, eles devem procurar uma igreja onde eles vão se libertar. Para poder ter seu talento, seu dom desenvolvido. Porque a palavra do Senhor fala que o dia, irmão, que nós partir para a eternidade, é sério. Jesus vai me perguntar, cadê os seus talentos que eu te dei lá na terra? E muitas pessoas vão dizer, eu escondi. Escondeu por quê? Porque vivia em cima do muro. Porque eram pessoas que não eram unidas. Eram pessoas que levavam a fé na brincadeira. E nós viemos ter o exemplo dessa Listra. Cada judeu ali cooperaram, uniram na obra. Tiveram seus nomes no livro. Nosso nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Nós temos que fazer parte também do livro lá do céu, das obras lá do céu. Então nós aprendemos que aqui na terra o corpo de Cristo, ele deve ser unido na obra do Senhor. E o corpo de Cristo, ele deve cada um trabalhar junto para o crescimento e salvação e libertação das almas. Então esse foi o exemplo que nós aprendemos hoje no capítulo 3. Glória a Deus. Neemias e aquele povo, eles ali, cada um fazia sua obra. A Bíblia diz que na casa de Deus existem 9 dons do Espírito Santo e cada um tem que descobrir aquilo que Deus vai usar ele. Para que cada um venha trabalhar com ordem e decência. Para que nós não ficamos vagos, vazios, para que nós, irmãos, não venhamos ter inveja um do outro. Então nós vemos aí que tem igreja que a maioria dos membros está tudo sentado. Tudo sentado nos bancos. E ali tem uma panelinha. E ali só aquela panelinha que vai ter oportunidade. Só a panelinha é que sobe no altar, que dá uma saudação. Só a panelinha que faz a obra. E os outros vão morrendo nos bancos das igrejas. Deus não chamou nós para morrer em banco. Aleluia. Deus chamou nós para trabalhar o corpo de Cristo. As pessoas que tomam a Santa Ceia, as pessoas que é batizado, elas devem fazer a obra e elas devem ter o dom. Elas devem se encaixar. Se aqueles que pregam devem aprender, estudar para pregar. Os que cantam têm que ensaiar para cantar. Os que sabem ensinar, estudar para ensinar. Cada um
ali unido com o líder, vai descobrindo Aleluia. aonde que Deus vai usar ele, para que essas pessoas venham ter prazer na obra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz para Deus, aí Deus realiza os desejos Glória a no Deus. nosso coração. Aleluia, Jesus. E quando a gente não faz para Deus, irmão, a gente vai ficar estacionado no mundo espiritual. Mas conforme o Salmo 37 fala que você se entrega para Deus, Deus vai realizando os desejos daquela pessoa. Você vai dando um passo para Deus e Deus vai dando outro passo para você. Então nós aprendemos isso aqui hoje, que o povo de Deus ali foram unidos. Estava todo mundo junto e cada um sabia qual grupo ele se encaixava e fazia a obra de restauração. Restauraram 10 portas de Jerusalém e ajudou a restaurar o muro. E eu e você nessa noite, o que é que nós estamos fazendo aqui na terra? Você já está encaixado no grupo da noiva, daqueles que vai subir para o arrebatamento? Glória a Deus. Você que vai me ouvir na rede social, e você que me ouve nessa noite, em qual grupo você está encaixado hoje? Será que é o grupo da fofoca? Será que é o grupo da prostituição, da fornicação, da bebida, da sujeira? Se for nesses grupos, seu nome não vai estar no livro da vida do Cordeiro. Mas se você estiver dedicando teu corpo, tua alma, teu espírito, se santificando, fazendo algo espiritual, seu nome vai também um dia estar na lista daqueles que Jesus vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuis por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque nós devemos buscar a nossa salvação em primeiro lugar e as obras. O Apocalipse diz que naquele grande dia Jesus vai olhar qual é a obra que você teve aqui na terra. Se for obra da carne, a Bíblia diz que quem pratica elas não vai herdar o reino de Deus. Nós devemos fazer as obras do Espírito. Aleluia. Nós devemos trabalhar para o Senhor enquanto é tempo, unir com Deus, encaixar numa igreja aqui na terra, submeter a liderança. Porque, irmãos, os primeiros que aparecem na lista aqui é o sacerdote. E depois todo o povo vem fazendo igual o sacerdote. Porque a Bíblia diz que as ovelhas, elas seguem o pastor. Não adianta você ir para a igreja evangélica, o pastor faz de um jeito, você faz de outro. Você vai para a casa de Deus, você tem que observar como que é a fé daquele pastor. Glória a Como Deus. que aquele pastor ele caminha. E você tem que querer entrar pelaquela porta das ovelhas. Porque a ovelha, irmão, ela não passa por cima. Ovelha, ela entra pela porta. Quem passa por cima é o ladrão e salteador. A ovelha, ela segue, ela obedece, ela vive também a mesma fé que está naquele líder. A mesma cobertura foi chegando em cada porta. Em cada porta, eles repetia o mesmo que estava sobre a vida dos que começaram a obra. E hoje nós vemos dentro das igrejas, às vezes o pastor vive uma vida, prega uma coisa, e as ovelhas lá fora vivem outra vida, ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro. Mas nós devemos obedecer, nós devemos seguir. Glória a Deus. Quando você entrar numa empresa, você deve observar como que é aquela empresa, como que ela trabalha. E ali você vai seguindo ali a liderança, você vai fazendo do jeito que aquele patrão te ordenou. Aí você vai crescendo junto com aquela empresa. E aqui na terra, irmão, também é assim. A igreja de Cristo, ela deve trabalhar. A liderança junto com as ovelhas junto com o líder.
E assim Deus vai restituindo, vai restaurando, nós vai tendo um legado na terra. Então foi essa palavra que está no capítulo 3 de Neemias. Foi a boa liderança de Neemias. Neemias foi um líder que soube trabalhar com pessoas, porque nós devemos saber lidar com outras pessoas, trabalhar em grupo, não querer ser um indivíduo sozinho, um indivíduo que vai para a igreja, senta lá no banco e não quer fazer nada, porque não aceita ouvir um não aceita um confronto. Então, irmão, nós devemos quebrar esse egoísmo, esse orgulho, e queremos aprender, entrar na igreja e fazer parte da obra de Deus na terra, na empresa, onde você morar, você venha viver ali, aprender, ser humilde e deixar um legado aqui na terra. Como esse povo aqui deixou seu nome escrito, cada um reparar o muro, cada um ajudou na porta, nas fechaduras. E a cidade de Jerusalém, ali ela foi edificada naquele tempo. E Neemias, ele cumpriu o sonho dele, a missão que ele desejava. Então, foi isso que nós aprendemos no capítulo 3. O trabalho do Senhor. Com ordem, um povo unido, cada um fez a sua parte voluntariamente. E Deus abençoou ali a restauração de Jerusalém. Que Deus abençoe você que vai passar pelas nossas lives. Se você não é inscrito, se você achar graça nesse canal, nos louvou nas orações e as pregações que tem lá, se inscreva lá no nosso canal para abençoar nosso canal, para que nós cresçamos, não somente aqui no altar da igreja, mas que alcançamos outras vidas lá fora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a palavra nessa noite. Preste atenção na palavra, vê qual grupo que você está vivendo na terra e se encaixe no grupo daqueles que vai morar no céu, daqueles que faz parte da obra de Deus. Siga o Senhor e obedeça enquanto é tempo, porque a palavra de Deus diz que vai chegar um dia, vai chegar uma hora que os homens vão desmaiar de fome e não vai achar oportunidade da palavra, oportunidade do Espírito Santo. Então, não deixe passar seu tempo na terra, não deixe passar suas oportunidades. Sirva o Senhor, não queira ser um crente estacionado, um crente frio, que vive dentro da igreja, isolado, que não faz nada dentro da congregação, porque a Bíblia diz que Jesus vai vomitar os frios, vai vomitar os mortos, e lá no céu só vai entrar quem tem obra. Não coloque esse negócio na tua cabeça, que na última hora da morte você vai se arrepender. Eu vou pecar. Quando eu estiver morrendo, eu vou fazer igual o ladrão da cruz. Jesus, me perdoa de tudo que eu fiz. Se você pôr isso na tua cabeça, você vai parar lá no inferno. Porque Deus, Ele é justo e Ele sabe que você teve uma vida toda estacionado na terra, não quis nada com a palavra dele, nada com igreja, nada com santidade, e na hora que está morrendo, que é a salvação, que você não entre por este caminho. O ladrão é porque ele não conhecia Jesus. O ladrão foi a última hora dele, aquele momento que ele viu Jesus. Mas hoje muitas vidas estão indo para o inferno, porque elas não querem a obra do Espírito. Vive estacionado na carne, dentro das igrejas, e não faz nada, não entra pela porta, não une, não se liberta, e na última hora engana a si mesmo, irmão. E nós venhamos viver a verdade, nós venhamos unir a Cristo e fazer diferença onde nós vivemos, aonde Deus nos colocar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, lá nas nossas redes sociais.